vim falar um pouquinho hoje sobre... Eu falei um pouquinho até no videozinho passado, que foi curtinho, sobre a gente mudar o olhar sobre o outro. E aí eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente pode mudar a situação através da mudança do nosso olhar para o outro. Que não precisa ser só necessariamente para o outro. Pode ser para uma situação. Enfim, eu vou falar que como eu estou falando de conviver com pessoas que têm dificuldades emocionais ou transtornos mentais, do simples até o mais severo, né? Porque a minha situação foi conviver com uma pessoa com um transtorno mental agudíssimo. Eu vim falar isso, como eu vou falar pensando em pessoa, assim. Pode ser a qualquer nível também de relacionamento, se for familiar, enfim, se convive com uma pessoa, independente do nível, né? Às vezes eu falo mais de relacionamento assim, porque no meu caso foi um relacionamento, mas, mas pode ser usado para qualquer coisa, para qualquer coisa. O que acontece? A gente, tudo que a gente, como a gente não é ensinado a ver dessa forma, mas como eu venho falando, o que a gente olha, tudo que a gente vê, a gente está dando foco para aquilo. E o foco, ele tende a dar uma continuidade para as coisas. Porque todo momento que eu estou dando foco, que eu estou olhando para alguma coisa, eu estou botando energia naquilo. E o que precisa para cocriar uma realidade, precisa ter uma quantidade de energia. Então, o que acontece? Para a gente, quando a gente já está numa situação, a situação já está acontecendo, a situação ruim, que a gente tende a pensar que a gente está reagindo porque a gente já está numa situação ruim. E como eu já falei em outros vídeos, não é assim. A situação ruim, ela está acontecendo porque a gente já tem coisas dentro da gente capazes de fazer aquilo acontecer. Então, e isso é a primeira coisa muito importante, é saber que a gente não está sendo vítima daquela situação. Que mesmo que a gente não acredite em princípio, a gente tem o nosso dedinho naquela situação. E aí, nesse caso, quando a gente convive com alguém que tem transtornos, é mais difícil de perceber isso, né? Porque o outro tá numa condição tão errada porque a pessoa tá descontrolada e tá fazendo um monte de coisa errada, sem noção, né? É muito difícil da gente perceber o nosso dedinho nessa situação quando o outro visivelmente tá fazendo muitas coisas erradas. Mas enfim, então aquilo, primeiro que aquilo já está acontecendo porque tem a nossa parte de influência naquilo. Porque uma situação, digamos que a gente conhece uma pessoa. Essa pessoa, todo mundo tem coisas boas, coisas positivas e coisas negativas. Todo mundo tem coisinha aí para trabalhar. E, por exemplo, quando eu conheço uma pessoa, o que vai determinar por exemplo, ela, claro, a pessoa é aquilo ali, ela é aquilo ali. Mas, dependendo da energia que chega perto dela, essa energia pode despertar nessa pessoa mais o lado ruim dela ou mais o lado bom. Ou então pode despertar algumas coisas boas e algumas coisas ruins. É como se fosse... Como se aquelas coisas tivessem em estado latente. É latente, né? E para acontecer, para a pessoa ser de uma determinada maneira, ela precisa de uma outra metade correspondente daquilo. Então, e depois que a gente faz esse processo que eu tô falando, fica muito claro a nossa
influência naquilo. O quanto o fato de eu ter um receptor para aquela situação, o quanto esse meu receptor faz com que aquela situação aconteça. Talvez, se eu não tivesse, a situação nunca chegaria a acontecer, né? E aí vamos supor que, beleza, conheci uma pessoa que tem dificuldades emocionais tal, e que acaba virando mental. Essa pessoa, se eu não tiver a parte correspondente dessa situação, se eu não tiver o encaixe, ou essa situação não acontece comigo, talvez essa pessoa nunca venha a desenvolver todo esse transtorno, ou se tá muito presente nela isso, se vai aflorar, se tá muito presente, ela não vai conectar comigo. Se eu não tenho encaixe para essa situação, e se tá nessa pessoa, se ela vai ter um desequilíbrio, se eu não tenho encaixe, ela não vai conectar comigo, porque comigo não vai ter como ela desenvolver tudo isso. Ela vai conectar com uma pessoa que tenha a recepção para essa situação. E no início isso não é nada claro pra gente, mas depois fica claríssimo. Então, se eu sei disso, o que acontece? Além de limpar a minha parte de influência nessa situação, e mesmo que eu não enxergue isso, é importante eu saber que sim, que eu tenho, que se eu tô conectada com qualquer situação negativa, a qualquer situação negativa, pode ser conviver com uma pessoa com transtorno mental, sim, pode ser uma situação de escassez, pode ser uma situação de tristeza, pode ser uma situação de doença, não importa qual seja a situação negativa, se eu tô conectada a ela, eu tenho receptores para aquela situação, do mesmo jeito para a situação boa. Mas é que se a situação tá boa, a gente não precisa fazer nada para mudar, que tá tudo certo. Agora, se a situação tá ruim, a gente precisa mudar. E quando a gente entende que metade daquilo é nossa influência, mesmo que invisível, mesmo que inconsciente, mesmo que seja uma influência passiva, a gente tem influência. E se eu tenho metade de influência em qualquer situação, eu já tenho aí controle de metade da situação. Por mais que pareça uma situação 100% fora de controle, como é no caso de estar convivendo com uma pessoa que está com um transtorno mental severo. Mas dali metade já está sob meu controle. Só que o que acontece? Se eu não tenho consciência da minha metade de influência, eu não tenho esse controle. Né? Se eu acho que eu não tenho 50% ali, metade não é minha, eu não vou pegar esse controle para mim. Quer dizer, a metade que eu poderia resolver tá ao léu. E tem mais a metade da outra pessoa que tá ali sem condições nenhuma de resolver, então a tendência é a gente não resolver nada e só continuar. Outra coisa que acontece também, eu já vou falar do olhar sobre o outro. Mas outra coisa que acontece também é que quando a gente não enxerga a nossa metade de influência na situação ruim, quando eu não sei, eu não preciso nem ter consciência. Basta ter esse conhecimento físico, energético, para constatar, porque é uma questão de lógica, que tem meu dedinho ali. Então, quando eu sei disso, se eu não sei disso, e se o outro está fazendo tudo errado, eu vou ter uma tendência a achar que todo o problema que eu estou vivendo é culpa do outro. Né? Principalmente quando todo mundo à nossa volta concorda com a gente. Né? Porque como eu já falei em outros vídeos, se eu falar tudo que aconteceu, qualquer pessoa vai dizer que foi um absurdo. E não que não tenha sido, não é isso. E quando eu falo que a gente tem a influência, que a gente tem ali o nosso dedinho, eu não estou dizendo que a outra pessoa tem razão em fazer um monte de coisa errada. Eu não estou dizendo... eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é bem claro.
Porque o que acontece? Tem algumas pessoas que meio que sabe disso e meio que não sabe. Quer dizer, a pessoa usa esse conhecimento quando lhe convém. Ou seja, eu conheço pessoas assim, que quando a situação ruim está acontecendo com ela mesma, ela é vítima da situação. O outro é errado, a culpa é do outro. Mas quando, de repente, se essa própria pessoa está fazendo alguma coisa que não é bacana, que é errado, e quando vai conversar, a pessoa fala assim: ah, mas a gente escolhe, né? Como tipo assim, tu escolheu, o problema é teu. E eu acho isso muito escroto, inclusive. Eu não concordo com isso. Por quê? Aí esse exemplo entra exatamente nisso. Vamos supor que eu estou vibrando escassez, preocupação com dinheiro. Bom, e na verdade a situação são várias coisinhas juntas, mas vamos supor que seja uma escassez e eu também estou descontente com o meu celular, eu quero um celular melhor, então quando eu penso no celular eu tenho um sentimento de insatisfação e eu estou preocupada com dinheiro, estou pensando que vai faltar dinheiro, enfim. Aí eu saio pra rua e sou assaltada e roubam meu celular. É muito importante eu saber que se eu não tivesse uma onda complementar ao assalto, a perda, né? Eu vou ter que agora, já estava sem dinheiro, vou ter que comprar outro celular. É muito importante eu saber que se eu não tivesse emitindo essa onda, isso não tem como acontecer comigo. Não tem. O ladrão, ele vai conectar com pessoas que têm a recepção para essa situação. Então, é importante eu saber disso para eu poder trabalhar em mim. Só que isso não tira a culpa do ladrão. Isso não quer dizer que é uma atitude correta roubar. Então tem essa linha aí tênue entre isso, né? O fato de eu saber que eu influencio a situação e que eu tenho metade de influência, não significa que o outro está agindo certo. Porque, por exemplo, se eu tenho... Eu acho que muitas pessoas que... Eu não sei, eu imagino que exista muita coisa em comum entre as pessoas que conectam com uma situação, por exemplo, de ter de estar num relacionamento tóxico, né? O que eu já falei, não falei em vídeo ainda, mas viver com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, obviamente esse relacionamento ele acaba se configurando num relacionamento abusivo, né? Na maioria das vezes, a não ser, mesmo que seja uma pessoa que não surte, não tenha surto agressivo, mas que só tenha uma pessoa, por exemplo, que nem tem surtos assim mentais, mas que tá depressão, só depressão, sempre acaba, é muito nocivo para quem convive com uma pessoa, né, com desequilíbrios emocionais, mentais, enfim. E isso é real, né? Eu não estou dizendo que isso não é real, mas o que eu quero dizer é que não adianta a gente se colocar numa posição de vítima e ficar acusando o outro o tempo todo. Não adianta. Porque se a gente for analisar vibracionalmente, talvez aquela pessoa só esteja sendo daquela maneira por causa da nossa metade de influência. Talvez, se aquilo estava latente, mas talvez nunca viesse à tona, se ela não tivesse conectado com uma pessoa que tem a outra metade complementar da situação. Então, quando a gente tem essa noção de que tem dedinho meu ali, eu saio um pouco desse lugar de acusar, de criticar o outro, ficar criticando. E aí é sobre isso que eu vou falar, na verdade. Por que isso, além de ser ineficiente, traz mais consequência negativa? Porque tudo que a gente dá foco, a gente está colocando energia. Se eu passar 5 minutos pensando em alguma coisa, eu estou dando durante 5 minutos energia para aquela coisa. E quanto mais energia eu dou, mais provável aquilo acontecer na minha vida. Então, por exemplo, em relação a dinheiro, a falta de dinheiro, quanto mais eu penso na falta, quanto mais eu me preocupo com dinheiro,
mais eu tô botando energia nessa informação. Dinheiro, falta. Dinheiro, preocupação. Eu aumento a chance de eu ver isso acontecendo na minha vida real. Num relacionamento, quanto mais, se eu tô nessa situação que eu tava, por exemplo, quanto mais eu olho, isso que eu me liguei, entende? Eu pensei assim, ó, cara, quanto mais eu olhar para isso, mais chance isso vai ter de continuar acontecendo. E isso foi uma das coisas que eu fiz. Só que, como eu tava vivendo a situação, é difícil a gente não pensar na situação quando a situação tá muito horrível. Quando as coisas estão tranquilas, é fácil. É muito mais fácil eu pensar no bom quando, tipo assim, por exemplo, é muito fácil eu pensar no dinheiro, eu me imaginar cheia de dinheiro, se eu não tô cheia de dinheiro, mas se também não tá faltando. Se eu não tô lidando com a falta, se não tem cobrança, se eu não tô vendo, não tô preocupada em comprar comida para meus filhos, enfim, se não tem nada disso, mas eu não tenho dinheiro sobrando. É muito mais fácil eu imaginar dinheiro sobrando. O difícil é imaginar dinheiro sobrando quando o bicho tá pegando, entendeu? Quando a gente tem que se virar todos os dias para conseguir dinheiro para pagar conta, para comprar comida. E é nessa situação que eu tava. Eu tive que imaginar uma vida de alegria, de paz, ficar imaginando ele bem quando tava tudo um caos, quando tava um verdadeiro inferno. E isso é muito difícil. E aí, para isso, existem estratégias, técnicas, né? É tudo muito. Tudo que eu fiz, que as pessoas às vezes confundem com fé e também confundem. As pessoas acham que eu sou uma pessoa muito, muito incrível no sentido de boa, de nossa, que ser iluminado. E claro, não é que eu não tenha sentimento bom dentro de mim, mas muito do que eu fiz de aumentar os sentimentos bons dentro de mim e tirar os ruins foi estratégia. Quando eu me liguei, eu precisava sair daquela situação. Quando eu me liguei o que eu podia fazer, que ia dar resultado certo, eu simplesmente comecei a fazer. Entende? É a mesma coisa que construir uma casa. Se para construir uma casa tem que fazer o alicerce, tem que construir as paredes. Gente, é só ir lá e botar um tijolinho, todo dia colocar um tijolinho, todo dia, vai ter o resultado. Cada coisa que eu fiz foi exatamente assim, é como colocar um tijolinho. E aí, então assim, é tudo muito estratégico. Então eu me liguei disso, e daí isso era um exercício que eu fazia, tentar não pensar na situação acontecendo, o negócio estava acontecendo, já estava horrível, e eu sabia, se eu passar 10 minutos pensando nisso, eu estou fortalecendo isso. Eu quero fortalecer o problema ou a solução. E isso é, só isso já é a sacada da vida. Tá? A gente precisa botar foco na solução. Quando a gente está vivendo um problema, a gente tende a ficar continuando ele porque a gente passa a viver sob a ótica do problema. Então a gente fica dando foco para aquilo, a gente fica pensando naquilo, a gente fica tentando resolver. Se eu estou tentando resolver, implicitamente eu estou falando para o universo que eu tenho um problema. Porque se eu não tenho problema, para que eu vou precisar resolver? Se tá tudo certo na minha vida, se eu já tô com a vida dos meus sonhos, eu não preciso resolver nada. E eu não teria nenhum sentimento de peso, de tristeza, de insatisfação, se tivesse tudo bem na minha vida. Só que eu senti sentimento de peso, de insatisfação, de tristeza, é isso que eu tô emanando. E eu vou conectar com mais ondas disso. E aí isso é muito importante, isso por si só já resolve tudo. Só que tem que ter uma força brutal para fazer isso. É o que eu falo, é muito simples, mas não é fácil não. Tem que ter uma força brutal, principalmente quando o bicho está pegando. E sobre o olhar para o outro, mudar o olhar para o outro. O que acontece? Quando a gente convive com uma pessoa, isso pode ser relacionamento, pode ser chefe, aí pode, na verdade é para qualquer coisa, não é só para transtorno.
o que que eu gosto, o que que eu acho importante eu falar que eu mudei uma situação extrema de transtorno mental? Porque se eu conseguir fazer isso, situações não tão graves vão ser resolvidas mais facilmente, com mais rapidez. O que eu quero dizer, assim, eu fiz o que é considerado impossível. Eu tirei o outro de um quadro severo de transtorno mental, surto psicótico e obsessão espiritual, né? Mas enfim, o que eu comecei a perceber? Quando eu olho, quando eu olhava para ele, eu via aquela pessoa do jeito que ele estava. E o nosso olhar, ele carimba a pessoa. Então, cada vez que eu olho para ele do jeito que ele tá, eu reforço, além de ele já estar assim, ainda tem o meu olhar em cima daquilo. Quando eu critico, eu tô salientando, a pessoa começa a fazer tanta coisa errada que eu começo a ver só as coisas erradas, né? Só as coisas erradas, aquilo começa a me trazer insatisfação, é tanta coisa indignante, a gente fica pensando naquilo, sofre, chora, é injusto. E aí a gente começa a ver só aquilo e começa a pensar, meu Deus, eu não quero isso pra mim. E tudo isso é aquilo, eu tô olhando para aquilo. Eu tô olhando para aquilo e atribuindo um sentimento ruim. E é isso que eu tô dando foco, aquilo e o sentimento ruim. Ou seja, o que eu vou ter semana que vem? Mais daquilo associado a que sentimento? Sentimento ruim. Quanto mais eu olho, mais eu tenho daquilo. Se aquilo está associado a um sentimento ruim, eu vou ter mais daquilo com um sentimento ruim. Se eu tô pensando numa pessoa e tô sentindo um monte de sentimento ruim, eu tô decretando pro universo que eu quero mais daquela pessoa com um sentimento ruim. Ou seja, a chance daquela pessoa continuar me trazendo sentimento ruim vai ser imensa. E se aquela pessoa já estava no momento de parar de fazer coisa ruim e eu tô mandando uma mensagem tão forte para o universo relacionando aquela pessoa a sentimentos ruins, isso volto a dizer aqui, não sendo imaginação na minha cabeça, sendo realidade, mas porque eu tenho razão, que a pessoa tá fazendo um monte de coisa que não é bacana e tá me trazendo muito sentimento ruim. Mas quanto mais eu mando essa mensagem para o universo, quanto mais eu penso nessa pessoa e toda a infelicidade que eu tô sentindo por causa disso, eu tiro qualquer possibilidade dessa pessoa parar de fazer essas coisas para mim. Eu obrigo ela a fazer. E se ela não fosse fazer, e como ela tá fraca energeticamente, ela vai acabar se enfiando em situações que vai me gerar esses sentimentos negativos. Queira a pessoa, querendo ou não, a pessoa vai atender a minha solicitação. Não tem como isso não acontecer. Não tem como. E para saber disso, como eu sei hoje, é só fazer o que eu fiz, porque vocês vão ver a pessoa mudando. E aí é muito louco, porque a gente vê assim, caramba, o quanto realmente fui eu que fiz tudo isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei as coisas ruins, eu começava. Bom, primeiro, que ele muito mal, quando ele estava internado, em todos os momentos, eu comecei a todo dia, e aí em algum momento eu não conseguia viver como se tivesse tudo bem, mas eu parava todos os dias e me concentrava e imaginava ele bem. Eu ficava imaginando ele bem e ficava imaginando como se estivesse tudo bem e ficava agradecendo por tudo ter acabado, por ele estar bem. Isso é uma coisa. Outra coisa, falando em termos de relacionamento, mesmo quando a pessoa não tem um transtorno mental, mas quando a gente está num relacionamento que a gente não está feliz, e que a gente, sem querer, a gente começa a ver os pontos negativos da pessoa. E aí, né, que é verdade. Vamos supor que aquela pessoa é meio sem noção e faz umas coisas nada a ver. E a gente, eu vou te dizer, para conectar com uma pessoa que é meio sem noção e que faz umas coisas meio nada a ver, que tem umas atitudes meio egoístas, se for no caso de mulher conectar com um homem, tem muito homem muito bacana que é machista e não sabe que é machista.
porque ele conheceu o mundo daquele jeito. Então, assim, o machismo, ele tá aí, na verdade, ele tá aí, muitos homens são e muitas mulheres também são, sem querer. Isso também é importante a gente saber. A gente às vezes fica criticando, julgando e tal, mas há pessoas às vezes que tá tendo aquelas atitudes que não são bacanas. Às vezes, a maioria das vezes, aquilo tudo é padrão. Ela tá repetindo sem nem saber. E muitas vezes o homem é machista porque ele teve um pai machista. Muitos só repetem o padrão e muitos não concordam com aquela maneira. Muitos são filhos de pais que abandonaram o filho e a mãe para ficar com outra mulher. E aí a criança já tem essa informação, ela não quer ser daquele jeito, ela acha aquilo errado. Só que aquilo fica gravado nela, ainda mais porque a criança, no caso se for um menino, foi abandonado pelo pai. A chance desse menino virar um homem e reproduzir essa situação é imensa, mesmo ele sendo contra. Ou ele vai conectar com uma mulher que não é legal e vai acabar abandonando os filhos. E de um jeito ou de outro, ele tende a repetir o padrão. Assim como a gente também tende a repetir o padrão das nossas mães, se as nossas mães teve um relacionamento infeliz. A gente tende ou a conectar com uma pessoa que não está pronta para nos dar a felicidade que a gente quer, ou a gente conecta mesmo com uma pessoa, às vezes, que é filha da puta, né? Existe também filha da puta, como existe mulher filha da puta, enfim. Mas, assim, a maioria dos casos que eu vejo, a maioria não é filha da putice. Eu sou muito defensora disso, assim, tanto de mulher quanto homem. Eu acho que nessa briga de homem e mulher, vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre machismo e feminismo. Mas eu acho que sobra raiva nessa história. É muita raiva de ambos os lados, falta compaixão, falta um olhar amoroso de um para o outro, é muita raiva, muita crítica, e isso só vai levar... Bom, eu nem quero falar sobre isso agora, mas é que isso vai levar isso a aumentar, não vai resolver o problema. Mas voltando à coisa de mudar o olhar para o outro. O que acontece? Quando a gente está num relacionamento, independente se é doença mental ou não, se não tá legal, a gente começa a ver os pontos negativos e começa a gerar uma insatisfação. A tendência da gente de impossibilitar a gente sair desse relacionamento aumenta quando a gente só fica vendo coisa ruim e sentindo coisa ruim, porque a gente está reproduzindo aquilo. E se a gente conseguir sair desse relacionamento, provavelmente a gente vai atrair outro relacionamento igual. Assim como o emprego, assim como o chefe, assim como tudo na nossa vida. Se eu tenho uma tendência a... Eu nunca tive, graças a Deus eu só tive chefe maravilhoso. Mas se eu tenho uma tendência a ter chefes autoritários, arrogantes, enfim, provavelmente se eu mudar de emprego e não trabalhar o que dentro de mim me fez conectar com chefes assim, eu vou continuar atraindo esse padrão. Ou se é no trabalho, se eu sempre tem um certo tipo de problema no trabalho, porque a gente tem que entender que a gente conecta com as situações. Se a gente está conectado a uma situação negativa, se eu estou com um relacionamento infeliz, se eu estou num trabalho que não me satisfaz, fui eu que gerei essa situação para mim. O trabalho, o chefe, o relacionamento até pode estar errado, mas quem atraiu essa situação para mim foi eu. E talvez eu não tenha um sentimento ruim, talvez eu não seja uma pessoa má, talvez eu tenha um sentimento de não merecimento de felicidade. Talvez eu tenha um sentimento de menos-valia. Talvez eu tenha um sentimento de uma insegurança muito grande que me impossibilita de conectar com coisas legais. Enfim, não é um sentimento, né? Por exemplo, me veio aqui um exemplo na cabeça. Uma mulher, para ser violentada, ela tem muitos sentimentos de menos-valia dentro dela, né? E aí, eu não estou dizendo que a culpa é da mulher, eu não estou dizendo isso. Mas assim, é fato que a gente conecta com... Nossa, para mim hoje isso é muito claro, assim.
que a gente se coloca... Quando a gente está numa situação ruim, depois que você sair da situação ruim, você vai ver que você estava numa posição de recebimento daquilo. É muito louco, mas é totalmente real isso. Mas enfim, então se eu tô nesse relacionamento e não tá bom, que a gente deve fazer? Primeiro, que a gente não deve pensar na pessoa em si, porque talvez tenha gente que tá num relacionamento infeliz e é aquela loucura, é apaixonado, não quer sair, quer ficar naquilo. Mas a gente tem que também ter consciência que a gente não sabe o que é melhor pra gente. Quem sabe o que é melhor pra gente é o universo. Então, a gente tem que começar a sentir, mesmo se eu tô num relacionamento, no meu caso, por exemplo, né, que eu tava ali, tava um inferno. O que eu comecei, quando eu me liguei disso, o que eu comecei a pensar? Primeiro, eu comecei a agradecer todos os dias pelas qualidades boas dele. Eu comecei a fazer força para, mesmo no meio de tudo aquilo, eu passar a enxergar mais as qualidades boas do que as coisas ruins que estavam acontecendo. Porque quando eu tô fazendo isso, eu tô dando foco pro bom. Além de parar de dar foco pro ruim que já tá acontecendo, que já tá bombando, isso já ajuda, eu começo a dar foco pro bom. Eu começo a dar foco porque se a pessoa, no caso do transtorno mental, a pessoa tá no limbo, a pessoa tá numa escuridão muito grande, e se eu tô olhando para aquilo, eu tô dando foco para a escuridão, eu tô puxando a escuridão. Quando eu faço o contrário, eu começo a dar foco para a luz dentro da pessoa. Então, até para ela sair daquele quadro é mais fácil. Outra coisa, eu penso no sentimento que eu gostaria de sentir no relacionamento, independente da pessoa. Independente da pessoa. Eu fico pensando como eu sou feliz, eu fico agradecendo. E se de repente eu tô com alguém, eu até posso pensar naquela pessoa. Porque o que vai acontecer? Se você tá num relacionamento e esse relacionamento não tá bacana, e se você tiver muita confiança no universo e entregar pro universo e dizer assim, cara, eu não sei se essa é a melhor pessoa pra mim, mas o que acontece? Você vai sentir o que você quer sentir no relacionamento. Num caso de uma mulher tá se relacionando com um homem, como que você gostaria de ser tratada? Se você não é respeitada, se ele não te olha, então se imagina sendo respeitada, olhada. A mesma coisa é um cara se tá com uma mulher, né? Geralmente a mulher é chata, a mulher só briga. Então, imagina como você gostaria que fosse, o que você gostaria de sentir estando com uma pessoa. Tem que dar foco para isso. E pensar nisso e agradecer pelas coisas boas. Por quê? O que vai acontecer? Se você começar a olhar o bom daquela pessoa, primeiro que você ajuda a pessoa a sair da escuridão, e quando você começa a olhar o bom da pessoa e sentir coisa boa em relação ao relacionamento, se aquela pessoa, se você só tá sentindo coisa ruim e aquela pessoa com problemas tem condição de te dar essa vida cheia de coisas ruins, você vai continuar conectada a ela e nunca vai sair disso. E vai passar 5, 10, 15 anos de uma vida inteira e você vai ficar olhando pro ruim e você nunca vai conectar com a pessoa dos seus sonhos, o relacionamento dos seus sonhos, nunca. Porque você tá dando foco, quer dizer, se a pessoa dos seus sonhos vai te trazer felicidade e tu tá num relacionamento infeliz e tá dando foco para aquilo, a chance de talvez ficar a vida inteira nisso é enorme, é gigante. E quando começa a imaginar como gostaria de se sentir no relacionamento e ainda começar a agradecer pelas coisas boas daquela pessoa, ou até fazer ainda uma coisa mais difícil, tudo que aquela pessoa, todas as coisas ruins que aquela pessoa te traz, começar a agradecer como se fosse o contrário, como se ela agisse justamente o contrário. O que tu vai fazer? Além de ajudar aquela pessoa, se aquela pessoa não tem condições de te dar toda aquela alegria e todas aquelas coisas boas que tu tá dando foco, naturalmente, sem dor, sem nada de ruim, vai se afastar
as coisas vão acontecer de uma maneira que você vai desatrair daquela situação ruim e vai atrair uma pessoa que tenha condições de te trazer tudo aquilo de bom que tu tá sentindo. Pode soa, tire a sua parte de influência negativa e tudo comece a dar certo com vocês e aquela felicidade que achava que era impossível viver com aquela pessoa comece a viver. Ou então, se não for se aquela pessoa não tem condição mesmo, vai acontecer um distanciamento e vai acabar conectando com a pessoa que tem condições de trazer isso. Isso para qualquer coisa, não só para pessoa. Para trabalho, tá infeliz no trabalho, começa a fazer a mesma coisa. Começa a perceber tudo de bom que aquele trabalho te traz e começa a imaginar como tu gostaria, como seria o trabalho ideal, como que tu gostaria de se sentir no trabalho ideal. Começa a pensar que ou você vai, dentro do seu trabalho, você vai mudar as condições daquilo, as pessoas vão mudar com você, é incrível, as pessoas começam a mudar, as pessoas respondem à nossa expectativa. Entende? Então, por exemplo, se eu tô com um relacionamento que eu já sei que tá ruim, a pessoa ela tende a continuar respondendo à minha expectativa negativa. E quando eu começo a ter uma expectativa positiva, eu obrigo a pessoa a responder à minha expectativa positiva. E é exatamente isso que acontece. No trabalho é a mesma coisa. Se esse trabalho tem condição de te trazer isso de bom e tu que estava numa vibração, estava alimentando uma coisinha ruim, estava gerando algumas coisas negativas, quando tu limpa isso, para de olhar para isso e olha para o bom, pode ser naquele mesmo trabalho que tudo mude. Ou então, se aquele trabalho não vai te dar o que tu está querendo de bom, naturalmente você vai desconectar daquele trabalho e vai conectar com um trabalho que te traga aquilo de bom que estava sentindo. É exatamente isso que acontece. E aí, então é isso que eu quis me referir quando eu falei no vídeo anterior da gente mudar o olhar sobre o outro. Né? Mudar o olhar. Eu paro de ver as coisas negativas na pessoa e começo a ver coisas positivas, eu me forço a ver coisas positivas, mesmo que não existam muitas, para puxar aquilo e para atrair a realidade que vai me trazer isso. Né? E aí outra coisa que é muito importante também, que eu falei no outro vídeo, de mudar o olhar sobre o outro também, é mudar esse olhar sobre a situação, na verdade, de tudo que é externo a nós, de a gente sair de achar que a gente não tem controle sobre o outro, sobre o que está nos acontecendo, e entendendo tudo isso que eu venho falando, passar a ter certeza que a gente pode mudar. Eu falo no mínimo 50%, porque é bem lógico, né? Se por uma situação acontecer entre duas pessoas, por exemplo, entre eu e tudo que eu conecto é metade minha, metade da outra coisa, eu já tenho aí metade de controle da situação. Mas, na verdade, eu posso mudar 100% da situação. E isso vai depender da minha determinação e da minha vontade de mudar a situação. Tá? Eu fiz isso até o final. Eu não deixei as coisas melhorarem um pouquinho. Né? A minha intenção era cocriar a cura dele. E foi isso que eu fiz. Né? A única coisa que eu tinha certeza, como eu já falei nos outros vídeos, se fosse pra não ficar junto, se fosse pra ficar junto, independente do que fosse acontecer, que isso passou a ser o de menos, passou a ser, era completamente o de menos. Eu precisava que ele estivesse bem. Eu queria que ele estivesse bem, porque, não sei porquê, na verdade, porque eu me importo tanto. Mas, assim, precisava que ele estivesse bem por dois motivos, né? Para que eu conseguisse sair dessa situação de surto, independente se fosse ficar junto ou não, porque do jeito que tava, não tinha condições, ia acabar acontecendo uma desgraça, ia acontecer uma morte, assim, com certeza, e nem que não fosse uma morte física, uma morte. A gente entrou, na verdade, numa fase de morte em vida, né? Quando a vida não. Gente, quando não tem mais nada, só ruim, né? É uma coisa muito louca.
Mas pessoas que, também já falei isso no outro vídeo, pessoas que têm transtorno mental e que demoram muito tempo pra sair disso, elas acabam que não conseguem mais sair nunca mais. Nunca mais. E aí elas têm uma subvida, né? Como se fosse um zumbi ali, tá? Uma vida física, mas energeticamente falando, de energia vital, não tem nada. Né? A pessoa está completamente dentro de coisas ruins. E isso por si só, conviver com uma pessoa que tem problemas, fazer isso que eu fiz e tirar a pessoa disso, isso por si só já é maravilhoso. Era isso que eu queria. Foi por isso que eu comecei a fazer tudo isso. Só que aí acontecem outras coisas, né? Depois que a pessoa melhora, a gente, o ganho que eu tive, curar ele, foi uma coisa já mega, 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 mega. Mas o ganho que eu tive com isso, ele ainda é muito maior do que ter cocriado a cura dele. E olha que pra mim não existe meio coisa maior do que ter cocriado a cura dele. Então imagina a grandiosidade disso pra gente que faz isso. Tá? Vale muito a pena, vale muito a pena. Na verdade você vai salvar a sua vida e a do outro. E eu volto aqui a dizer, isso independente se for para ficar junto ou não, independente. Se for caso de família, a mesma coisa, tá? Se são pessoas que gostariam de fazer outras coisas, ter uma liberdade e estão presas numa situação por causa de doença. Na verdade, qualquer pessoa que está presa numa situação por causa de doença do outro, ela pode mudar toda a situação, tirar o outro desse quadro de doença, independente de que doença seja, para essa pessoa que está presa nessa situação decidir se ela quer ficar nessa situação com tudo bom ou se não, se, né? Mas é importante a gente ter esse olhar de ajudar o outro, ajudar o outro. Como eu falei, eu acredito que pessoas que conectam com, com pessoas que estão numa situação, naquele momento, de uma debilidade aí maior, eu acho que a gente tem condição de fazer isso que eu fiz. Hoje eu acredito que todo mundo que está conectado a uma situação assim tem condições de mudar essa situação. E talvez essa seja aí a missão da vida, assim, descobrir esse poder interior, porque é um poder que a gente não usa, que a gente não trabalha, que a gente nem sabe que tem, mas que ter oportunidade de fazer o que eu fiz desperta esse poder. E não tem nada melhor que isso, né? Hoje, como eu já falei também, isso tudo que aconteceu pra mim, hoje eu vejo que foi o maior presente que podia ter me acontecido. O maior presente que podia ter me acontecido. E eu tô aqui para incentivar as pessoas que estão vivendo uma vida infernal e que não vem luz no final do túnel, que não vem saída. Eu tô aqui para dizer que isso pode parecer besteira, mas que funciona e que se depender de mim, eu quero que todo mundo faça. Para todo mundo ser feliz. Beijo!